Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos continuidade hoje ao estudo no capítulo 7 de Lucas, o Evangelho de Lucas, o médico amado, falando hoje sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Queremos dizer que não estamos sendo irônicos, porque a mulher é uma pecadora, todos nós somos pecadores. Mas algumas pessoas que se dedicam apenas ao pecado, é o caso dessa mulher. Somos pecadores por natureza, mas fugimos do pecado, evitamos pecar e só pecamos quando realmente não tem mais condições, quando nossas forças se acabaram. O Senhor conhece o nosso coração. Mas queremos falar de uma mulher que vivia do pecado e no pecado, que foi ter a ousadia de ungir os pés de nosso Senhor Jesus Cristo, o Santo Jesus, o único santo que pisou sobre a terra, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E a palavra de Deus nos diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com o unguento. Quando isso ouviu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Um dos fariseus vai encontrar Jesus e roga. O que é um rogo? Rogo é mais do que um pedido, é uma súplica. Por favor, Senhor, eu te peço, por favor, vai na minha casa comer comigo. E Jesus vai almoçar com aquele homem. Quando ele entra na casa dele, se assenta à mesa como todo mundo, para honrar aquele que o havia convidado. E aí vem uma mulher da cidade, uma mulher que vivia do pecado, certamente uma prostituta. Se aproxima, porque soube que ele estava na casa do fariseu, entrou na casa do fariseu. Vejam a ousadia dessa mulher. Entrou sem ser convidada, entrou levando um vaso de alabastro. Eu não sei que material é esse alabastro, mas unguento é perfume. Então ela levou um vaso cheio de perfume, porque ela queria oferecer alguma coisa para o nosso Senhor. Bom, vamos pensar primeiramente na condição dessa mulher. Primeiramente, ela fica sabendo: olha, Jesus está na casa do fariseu. Puxa, Jesus, o Filho de Deus, eu preciso ter um encontro com ele. E eu vou até lá, mas você não pode entrar lá, é a casa do fariseu, ele não te convidou. Não importa, faço qualquer coisa para encontrar Jesus. Tem pessoas que têm tanta oportunidade de ter um relacionamento com Jesus e não se importam, não estão nem aí, não se preocupam, não buscam, não dão ouvidos à palavra de Deus, não dão ouvidos às pessoas que fazem convites, simplesmente não se importam, não estão nem aí. E esse é o grande problema da humanidade hoje, não está nem aí para Deus. Para muitas pessoas, Jesus é apenas mais uma das atrações. Não sei se eu vou ao cinema hoje, eu não sei se eu vou ao shopping, eu não sei se eu vou na pizzaria ou se eu vou na igreja, porque Jesus é apenas mais uma das atrações. E as pessoas estão dessa forma hoje. O que importa é ser feliz. Não, irmão, o que importa é garantir a sua entrada na vida eterna. O que importa é você manter um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Não importa quem vai te criticar, não importa se alguém vai te expulsar da casa dele, que você entrou sem ser convidado, não importa quanto você vai gastar para comprar esse unguento, não importa se você vai perder o seu vaso de alabastro, não importa se você vai se sentir rejeitado. Importante é você se aproximar de Jesus e dizer para ele: Senhor, eu preciso da tua ajuda para escapar da condenação eterna. Muitas pessoas não se preocupam mais com isso. Por isso o mundo está corrompido, no mundo da bebida, da droga, dos vícios, da prostituição, da mentira, do engano, do roubo, da injustiça. Quanta injustiça e quanta iniquidade nesse mundo. As pessoas não se preocupam mais com a sua salvação. Se eu morrer, morri. Se eu for para o inferno, fazer o quê? Estão assim,
Estão perdendo medo. Esquecem-se que isso é definitivo. Ir para o inferno, morrer é definitivo, não tem volta. Muitas pessoas se iludem com filosofias mundanas que falam de voltar a esse mundo, de ter uma nova chance, mas isso é mentira. Nós precisamos nos apegar à verdade, porque como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquela mulher se aproximou da casa do fariseu, entrou ali, mesmo correndo o risco de ser enxotada daquela casa pelos empregados. Ela entrou e ela chegou bem por detrás para fazer uma surpresa. Ela estava chorando. Por quê? Porque ela estava arrependida da vida que ela vivia, porque ela estava desejosa de mudar de vida, porque ela não se conformava em viver uma vida tão indigna no pecado, na mentira, sabendo o que colheria do pecado. Porque não tem felicidade no pecado, irmão. Não existe. Hoje eu estava aconselhando meus alunos, porque uma moça de 20 anos morreu, segundo eles, por erro médico. E eu disse, olha, o que vocês vão fazer lá no futuro? Porque quando um aluno chega no ensino fundamental e não se importa, o professor chama a atenção e dá risada, não faz atividade, falta bastante, depois eu faço um trabalho de compensação de ausência e passo de ano, eu faço um trabalho qualquer para recuperar a nota e está certo, nem trabalho eles fazem mais, eles usam o site GPT, eles usam IA e tem tudo pronto. Uma geração que está se perdendo na tecnologia e no pecado. Ainda essa semana, duas garotas do 9º ano começaram a fazer um debate por conta delas a respeito de aborto, e apareceu uma outra garota da mesma idade, 13, 14 anos, e soltou um palavrão lá dentro como se fosse a coisa mais natural do mundo. Disse, menina, onde você pensa que você está? Eles perderam o temor de Deus, eles não se importam com mais nada, e tem pessoas acreditando que vai morrer, vai voltar aqui, vai reencarnar, vai ter outra chance sempre, 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 e isso é mentira. Coitadas dessas pessoas quando chegar do lado de lá, cair no lago da condenação e souberem que não vão ter uma outra chance, o que será delas? Uma ocasião, eu estudava no supletivo, e tinha uma conhecida que era espírita. Essa moça tinha uma certa amizade comigo e começamos a conversar sobre as nossas crenças. Então ela me disse que ela preferia a crença dela porque a minha era muito exigente. Ela disse assim, segundo a sua crença, o que vai acontecer comigo se eu morrer? Eu falei, se você morrer na perdição, você estará perdida para sempre. Ela disse, então eu não quero isso. Eu quero uma religião que faz eu acreditar que eu vou ter uma outra chance, que eu vou reencarnar, que eu vou nascer de novo. Então eu disse para ela, olha, se a doutrina que você acredita estiver certa, não vai me acontecer nada demais. Mesmo eu não acreditando, o que vai acontecer comigo se a tua religião estiver certa? Eu vou voltar aqui, vou começar de novo, vou ter uma outra chance. Não tenho nada para perder. Mas e você? Se a minha doutrina estiver certa, o que vai acontecer com você? Ela olhou para mim, ficou sem resposta e disse, você não terá uma segunda chance. Então é melhor estar aqui na posição que eu estou do que estar na sua. Porque na sua não tem volta, não tem chance. Você estará perdida para sempre. Nós precisamos nos apegar à verdade. É a verdade que nos salva, é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos leva ao caminho do céu. É para lá que nós queremos ir e nós precisamos batalhar por ela, como essa mulher batalhou. Chegou por trás chorando, arrependida da vida que vivia, e com aquelas lágrimas, eram tantas que ela chegou a molhar os pés do Senhor e passou a enxugar os pés do Senhor com os cabelos da sua cabeça, certamente cabelo comprido, ficou enxugando os pés do Senhor e beijando os pés dele em atitude de adoração. E por fim derramou unguento, perfume nos pés dele e ungiu os pés de nosso Senhor. Aí tem uma atitude que é digna de nota, porque quando o fariseu vê o que está acontecendo, aquele fariseu, dono da casa que convidou Jesus para almoçar, ele fica pensando consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Ele não deveria deixá-la tocar nele. Olha a hipocrisia das pessoas que se julgam donos do céu. Se uma pessoa é pecadora, não pode tocar em mim.
Como assim? Como assim? Ah, quer dizer, eu sou santo, então, e ela é pecadora. Não, todos nós somos pecadores. Paulo diz que nós todos fomos considerados debaixo do pecado para Deus usar conosco da sua graça, da sua misericórdia bendita. Então nós não temos que nos julgar melhor do que ninguém. Jesus é o Filho de Deus e ele poderia ter se julgado melhor que ela, porque ele é melhor do que todos nós, mesmo nós que não vivemos no pecado. Mas ele não se importava de ser tocado por uma mulher pecadora, porque ele veio para buscar os pecadores, para chamar os pecadores ao arrependimento. É uma coisa que muita gente às vezes não entende, não compreende, que Jesus veio pelos pecadores. Quem é santo não precisa dele, quem é justo não precisa dele. Então, além de tudo, o homem põe em xeque, né? Ele duvida. Será que esse homem é profeta mesmo? Será que é um homem de Deus? Porque se fosse, ele saberia que é essa mulher. Então, ele já está duvidando até de quem é Jesus. Ele está duvidando, está dizendo, se esse homem fosse um profeta, ele ia saber quem é essa mulher que está tocando nele, porque é uma pecadora, ele não permitiria. E respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então nós podemos analisar aqui mais alguma coisa a respeito da atitude do homem. Porque Jesus, ele conhece o pensamento do homem, porque ali ele não tem o poder da onisciência, mas é o Espírito Santo na vida de Jesus que diz para ele, olha, ele está pensando mal, ele está pensando que você não é profeta porque você não reconheceu que a mulher é uma pecadora. Diga para ele que você reconheceu. Não podemos esquecer que os 3 trabalham em conjunto, em harmonia perfeita, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muita gente julga que Jesus era Deus na terra. Irmão, ele abriu mão desses poderes. Ele abriu mão desse poder divino para fazer a obra que tinha que ser feita como homem. Isso nós já falamos em outras lives, vamos bater nessa tecla quantas vezes for necessário. Como é que ele sabia o que o fariseu estava pensando? O Espírito Santo na vida dele revelava. Nunca existiu alguém que fosse totalmente controlado pelo Espírito Santo como Jesus. Nunca. Ai, se um de nós desse esse espaço, essa liberdade para o Espírito Santo, Senhor, toma conta da minha vida, faz o que o Senhor achar melhor. O que ele faria em nossa vida é incrível, absolutamente incrível. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, também fará as mesmas obras que eu faço e fará outras ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. O que ele queria dizer com isso, eu vou para o meu Pai? Mas lá na frente ele fala, se eu não for para o Pai, não enviarei o Espírito Santo, mas se eu for, enviar-vos-ei. Ou seja, o Espírito Santo que estava na vida de Jesus voltaria para cuidar de nós. Agora o que falta é a gente se entregar totalmente no controle do Senhor. Viver uma vida totalmente abnegada, totalmente voltada para o Senhor, para que Ele possa nos usar como Ele usou Jesus, para que Ele possa nos revelar coisas como Ele revelou para Jesus. Jesus disse que aquele que crer, nada seria impossível. Mas o problema é que muitos de nós queremos ver para crer. Jesus estava ali agora diante de um impasse e disse, bom, é hora de dar uma palavra de sabedoria. Lá no YouTube, na terça-feira, nós estudamos ontem
o capítulo 12, que fala dos dons, e fala da palavra da ciência, fala da palavra da sabedoria, são dons do Espírito Santo. E Jesus usou essa palavra de sabedoria e ele disse para o homem: Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. E Simão: pode falar, mestre. Então Jesus começa contando essa parábola. Um certo credor, o que é um credor? É alguém que cobra dívida de alguém. Esse cobrador tinha dois devedores, tinha duas pessoas que deviam para ele. Um devia R$500, o outro devia 50. Vamos colocar em reais para ficar mais fácil de entender. E eles, não tendo com que pagar, perdoou-lhes a ambos, ou seja, perdoou que devia R$50 e também perdoou que devia 500. E Jesus pergunta para ele: qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: eu entendo que é aquele que ele mais perdoou, aquele que devia mais. E Jesus disse: você julgou bem, foi um bom julgamento o seu. E voltando-se para a mulher, então ele olha para Simão e é hora de mostrar para ele, jogar na cara dele certas verdades que ele não quis enxergar sozinho. Porque quando Deus nos mostra alguma coisa, irmão, Deus dá sabedoria para todo mundo, Deus fala com todo mundo, ninguém vai para o inferno enganado, ninguém vive uma vida de erro enganado, ninguém cai no pecado enganado. Deus é fiel. Ele nos dá a oportunidade, mas muitas vezes nós preferimos ver aquilo que nós queremos ver, não aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Mas Jesus agora olha para a mulher, olha para o fariseu e diz para ele: você está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Eu poderia ter oferecido: ó, Senhor, você está vendo de longa caminhada, está cansado, os pés devem estar doendo, quer lavar os pés? E você não fez isso. Mas ela lavou meus pés com lágrimas, enxugou meus pés com os seus cabelos, nem toalha você me deu. Mesmo ela molhando meus pés com lágrimas, você não ofereceu uma toalha, nem água, nada. Você não me beijou. Era costume dos hebreus se beijar no rosto. Mas Jesus entrou ali e o fariseu ficou indiferente. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Ela não foi nem beijar o rosto de Jesus, ela foi beijar os pés em sentido de adoração, para demonstrar que ela sabia que ela era pecadora e que ela só merecia viver aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente por aí se achando bambambam, quer estar sempre do lado dele. Bom, quando Jesus estiver no céu, eu vou ficar do lado direito dele. O dia que eu encontrar Jesus, eu vou dar um abraço nele. Sabe? Não, irmão. Seja mais humilde. Abraça os pés dele. Beija os pés dele. Caia nos pés dele e agradeça porque ele te livrou de tanta coisa ruim, da condenação do inferno, das mazelas desta vida. Agradeça a ele. Se ele te chamar e falar: levanta que eu quero te dar um abraço, glória a Deus. Se não, irmão, fica no seu lugar. Seja mais humilde. Abaixa um pouquinho o tupete, está muito alto. Jesus disse para ele: olha, você não me ungiu a cabeça com óleo. Era apto também pegar o óleo e vir ungir a cabeça do convidado, mas você não me ungiu a cabeça com óleo, mas ela me ungiu os pés com perfume. Ela perfumou os meus pés. Onde você foi descuidado, ela cuidou de mim em todos os sentidos, em todos os detalhes. E é uma coisa que a gente precisa saber, é que Jesus é detalhista, irmão. Quando ele faz alguma coisa por você, ele cuida de tudo nos mínimos detalhes. Não tem essa de falar: nossa, o Jesus esqueceu disso. Não, ele não esquece de nada. Tudo que acontece na nossa vida não é por acaso, não é por acidente, não é por descuido, de maneira nenhuma. É o cuidado do Senhor com a nossa vida. Mas eu não entendo isso. Não precisa entender. Você só precisa confiar. Porque o Senhor cuida de você, tudo que te acontece é para o seu bem. Ah, mas furou o pneu do meu carro. Ele está te dando livramento de algum acidente, de alguma coisa. Mas eu perdi o emprego. Ele tem alguma coisa melhor para você do que isso que você fazia. Aconteceu comigo. Fiquei desempregado, passei dificuldade numa época que não se achava trabalho nem na roça. Isso me fez voltar para a escola, procurar um supletivo, fui estudar. E ali ele mostrou um outro caminho para mim, muito melhor do que aquele que eu trilhava. Porque, irmão, nada acontece na nossa vida por acaso, então tudo que acontece, ou tudo que o Senhor faz, ou tudo que o Senhor permita que aconteça na nossa vida, é
para o nosso bem. A gente só precisa ter entendimento. E às vezes o entendimento ele vem com o tempo, não é naquela hora. Você está desempregado, está passando dificuldade, está sendo humilhado, mas não é naquele momento que você vai entender. Na hora da dor, na hora do sofrimento, você não vai entender. Mas lá na frente você vai louvar o nome do Senhor e dizer: o Senhor estava cuidando de mim. Ele cuida de nós, irmão. O Senhor não se descuide de nós, não nos deixa, não nos abandona e nunca, jamais pensará em nos fazer mal. Jeremias diz que ele não entristece de bom grado aos filhos dos homens. Então, quando há necessidade de uma correção, ou quando há necessidade de mudar o curso do nosso caminho, porque o Senhor quer que nós tomemos um caminho diferente, porque tem algo melhor nos esperando, muitas vezes nós vamos sofrer. Às vezes só entendemos através do sofrimento, da angústia, da amargura. Parece que todo mundo esqueceu da gente, parece que a gente está desamparado, parece que as pessoas mais próximas de nós viraram o rosto contra nós. Mas o Senhor jamais vai fazer isso. Jamais nos abandonará, jamais nos desamparará, jamais vai virar o rosto contra nós, porque o seu olhar é um olhar de amor, de misericórdia, de benignidade e de fartas bênçãos na tua vida. Toma posse dessa bênção. Então Jesus diz para o fariseu: é por isso que eu vou te dizer agora, que todos os pecados dela, que foram muitos, estão sendo perdoados agora, porque ela amou muito. E ela vai ser muito grata pelo perdão que ela vai receber aqui hoje. E ele ainda frisa da seguinte maneira: aquele que a gente perdoa pouco, pouco ama. No caso, o fariseu, você vai ter pouco amor no coração, porque você já vive uma vida consagrada a Deus. Mesmo que o seu coração seja duro, seja impenetrável, seja um coração que não tem humildade, não tem amor, não tem misericórdia dos pecadores, porque você afasta os pecadores de você, quando deveria aproximar eles para eles encontrar o caminho da salvação com você. Você faz tudo isso, então você tem pouca coisa para ser perdoado. Quem é pouco perdoado, pouco ama. Então você não tem muita coisa para ser grato. Mas ela, pela multidão dos pecados que ela tinha e que foram perdoados, ela sempre será agradecida por ter encontrado o caminho, por ter sido aceita por Deus. E eu olho para a mulher e diz: mulher, os teus pecados são perdoados agora. Ou seja, você está salva. Se Jesus olhar para você e falar: os teus pecados estão perdoados, você está salvo, irmão. Se ele te perdoou, quem vai te condenar? Quem vai te mandar para o inferno? Se ele te perdoou, você está salvo. Muita gente acha difícil acreditar na salvação. Ai, ninguém pode falar que está salvo. Como que não? Se é pela fé, eu preciso acreditar. Se eu acredito, eu falo. Davi disse: crie, por isso falei. Se você não fala, é porque você não acredita. Você duvida. Ah, mas se eu falar e der errado, você já não acredita. Mas quando você acredita, você fala: não, eu estou perdoado, o Senhor me perdoou e eu vou para o céu. Mas você é pecador. Sou um pecador perdoado, remido, purificado e branqueado no sangue de Jesus, eu vou para o céu. E ninguém vai tirar isso da minha cabeça. É a fé que o Senhor me deu para crer na sua salvação. Mas olha o que acontece, olha a reação. As pessoas que estavam sentadas ali à mesa começam a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Certamente Jesus não era o único convidado, tinha outras pessoas, talvez pessoas importantes para o fariseu, para a sociedade da época, que haviam sido convidadas e estavam à mesa ali, observando tudo que acontecia, talvez tecendo julgamentos. O fariseu Simão foi o único que falou, mas quem garante que os outros não estavam pensando a mesma coisa, esperando uma chance, só Jesus sair e se afastar para eles falar mal dele? Quem garante? Porque estavam todos ali observando. Ninguém defendeu a mulher, ninguém defendeu Jesus, ficaram observando. Se o fariseu Simão prevalecer, a gente vai fazer coro com ele. Senão a gente fica quieto. Mas quando Jesus dá a resposta que ele deu, que cala a ousadia do pecador, que cala a ousadia do arrogante, do soberbo, e Jesus diz para a mulher que ela está perdoada, eles começam a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Ou seja, quem está pensando que ele é para perdoar pecado, ele é Deus por acaso? Porque tem muita gente assim, gente ignorante, gente que não procura saber das coisas, fala o que ele vem na boca, não tem temor de Deus. Porque, irmão, bota uma coisa na tua cabeça: não é só falar mal de Deus. Se você fala mal de alguém que Deus abençoou, que Deus ungiu, você está contra Deus. Foi Deus que ungiu aquela pessoa. Foi Deus que escolheu aquela pessoa. E se você fala mal dessa pessoa, indiretamente você atinge
a Deus, porque Deus aprovou aquilo que você está reprovando. E Jesus, em vez de responder essa tolice deles, quem é esse que perdoa pecados? Se é uma pessoa arrogante, como qualquer um de nós, é você, eu fui chamado por Deus, eu fui escolhido, eu sou o filho de Deus, eu posso fazer isso. Mas Jesus, tão simples, tão humilde, como ele disse lá em Mateus 11, 28, 29 e 30, simples, humilde, manso de coração, ele ignora os comentários maldosos e diz para a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Por que a tua fé? Qual que era a fé da mulher? Ela acreditava que ia conseguir chegar onde estava Jesus. Ela acreditava que ela não seria rejeitada por ele. Pode todas as pessoas me criticar, pode todas as pessoas lembrar dos meus pecados, pode todas as pessoas jogar na minha cara tudo que eu fiz de errado. Mas Jesus não vai me condenar. Jesus não vai jogar na minha cara. Jesus não vai me cobrar nada. Jesus não vai me repreender e ele não vai me rejeitar, ele vai me salvar. Essa fé salvou a mulher. A fé de que iria invadir a casa do fariseu, iria se aproximar daquele santo Jesus, tocar nele, não seria reprimida, não seria repreendida, não seria rejeitada. Seria aceita pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, seria perdoada por ele. Então Jesus diz para ela, mulher, a tua fé te salvou, vai em paz, vai em paz. Porque, irmão, quando nós cremos de verdade, nós confiamos de verdade, a paz de Deus, que excede todo entendimento, toma conta da nossa vida. Não importa o que você fez, irmão. Não tem pecado que Deus não perdoa. Se houver arrependimento sincero, se você falar, Senhor, eu não quero mais fazer isso, eu quero honrar o teu nome com a minha vida, ele vai te perdoar. É o Deus de amor, é o Deus de bondade, é o Deus de misericórdia, não é o Deus do julgamento, não é o Deus da condenação, não é o Deus da acusação. Foi por isso que ele se tornou homem, foi por isso que ele veio ao mundo, foi por isso que ele trouxe os seus ensinamentos e foi por isso também que ele morreu pregado numa cruz, para perdoar os meus pecados e os seus pecados. Agora o lema é, vamos em frente seguindo Jesus e não vamos pecar mais. Por quê? Já cessa de pecado. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a honrar o nome dele com a nossa vida e, pela sua misericórdia, um dia honrar o nome dele com a nossa morte. Quero pedir oração para os irmãos, orem por mim, para Deus me dar saúde até o último dia. Não peçam para ele prolongar minha vida. Peçam apenas para ele me dar saúde até o último dia. Que eu quero servir o Senhor e quero fazer a obra de Deus conforme ele tem me capacitado. Me dê saúde e quero pedir também para os irmãos orar pelo pastor Lourival, para Deus dar um novo pâncreas para ele, dar uma nova coluna para ele continuar liderando o trabalho do Senhor na cidade de Morro Agudo. Eu quero mostrar para os irmãos aqui meu caderninho verde, é o meu caderninho de oração. Aqui tem o nome de todos os irmãos que estão nas redes sociais, os irmãos que eu conheço, com quem já congreguei, com quem eu congrego, muitos deles aqui estão. Todo dia de manhã apresento esse caderninho ao Senhor e oro pelos irmãos. Orem por mim também. Orem pela nossa nação, orem pelo Brasil. Momento decisivo. O Senhor está prestes a derrubar aquele dragão que está tentando nos escravizar. Eu sei que o Senhor é fiel. Ele vai fazer a obra. Então vamos ser participantes dessa obra de libertação. Deixo um forte abraço para os irmãos e fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.